democracia representativa, que sempre foi construída dessa forma, então eu elegi, o pessoal me representa, eu não preciso mais participar, acabou aqui minha responsabilidade. E aí a gente vê hoje um movimento de democracia participativa, que eu elegi, eu cobro, eu proponho. Okay? E é também aí, acho que as manifestações que já foram citadas aí na parte da manhã também vieram um pouco de encontro a isso. Então tudo isso é um processo de mudança que a gente está vivendo. Mas é claro que como a gente quer liderar, ser protagonista, os prefeitos eles querem ser os protagonistas dessa mudança, então o tema da governança é um tema bastante importante, ok? Até porque a gente constrói, como está ali, uma perspectiva comum e de longo prazo. As pessoas estão participando realmente aí da democracia da cidade. Vamos lá. Dentro de governança, aqui são alguns exemplos de indicadores. Por exemplo, quantas são as mulheres trabalhando no governo? E aí podemos ir até para os cargos políticos, né? Por exemplo, no secretariado, tem mulher ou não tem? Isso é uma questão de equidade, é uma questão de equilíbrio até da administração. A gente sabe que vários setores, empresarial ou público, ele sempre foi o setor dos homens. Se a gente olhar até lá, vou pegar a Câmara dos Deputados em Brasília, a quantidade de homem para mulher, de homem ainda é infinitamente maior a representação que tem dentro do parlamento. Então isso aqui é um indicador. Dentro desse indicador a cidade constrói uma meta, ok? Orçamento decidido de forma participativa e espaços aí para a população opinar. Quantos são? E aí tem que quantificar isso. Quais são? Tem que quantificar isso. Tudo isso lá na frente vai virar um indicador, ok? Aqui é um exemplo de Vancouver, no Canadá. Então a cidade adotou a política de dados abertos. Quais dados? Todos. Então quem trabalha, quem faz, como fala com essa pessoa, quanto gasta, enfim, tornar os dados públicos, ok? Vamos lá. E lembrando, pessoal, que dentro do programa Cidades Sustentáveis existem dezenas, centenas já de boas práticas cadastradas, inclusive de cidades brasileiras. Acho que isso aí vale a pena deixar bem claro que o Brasil ele tem um destaque internacional em termos aí de cidades sustentáveis. A gente aqui mesclou algumas práticas internacionais também para não puxar a sardinha para nenhum lado. Então a gente acaba falando um pouco mais do exterior por causa disso, ok? Então vamos lá. Então, o que mudou, né, lá em Vancouver ser mais transparente? Dados perdidos foram recuperados, benefícios para o serviço público, área de pesquisa, tem acesso às informações para fazer pesquisa, área de educação, quem é pesquisador sabe o quanto que é difícil pesquisar governo, é muito difícil. Eu já tentei fazer pesquisa, é bem complicado, mas dá para fazer. Integra-se os dados, mudança cultural, enfim. E aí a gente vê que mais vários outros benefícios. Vamos lá para o próximo eixo. Aqui é o caso de Porto Alegre. Porto Alegre fazendo lá o orçamento participativo. Foi a primeira cidade do país, praticamente, aí começar a adotar essa prática de orçamento onde as pessoas têm espaço para opinar. Esse ano mesmo lá em São Paulo eu participei do orçamento participativo. Fui na Câmara, a gente podia até sentar lá na cadeira dos vereadores também, falar, opinar, o que pensa e como o orçamento da cidade deve ser aplicado. Então é um momento para que o cidadão, para que o legislativo, o executivo escute as pessoas. Então por isso que é importante, ok? Vamos lá. Bens naturais comum, pessoal. As cidades elas têm que assumir a sua responsabilidade para proteger, preservar e assegurar. Quando a gente fala em sustentabilidade, se a gente for para a essência do conceito, o que é? Eu permitir que as gerações futuras tenham acesso a tudo que nós estamos tendo. Ou seja, meus filhos, netos, bisnetos e por aí vai. E para que eles tenham acesso, o único caminho para acessar isso é preservando, é mitigando impacto, é reduzindo impacto, é compensando impactos do passado, porque o planeta a gente tem só um. É claro que já estão lá mandando robôzinho para Marte,
para ver se dá para mandar o ser humano. Estão falando de 2020, né, primeira expedição para Marte, para começar a colonizar o planeta. Mas agora em 2013, pelo menos nessa realidade atual, a gente tem um único planeta. E eu acredito que essa riqueza de biodiversidade vai ser o único planeta. Então, cidades têm aí o papel de preservar. E aí tem várias áreas sensíveis quando a gente fala sobre isso. Por exemplo, coisas simples como cuidar do rio. E cuidar do rio tem... Apesar de ser uma coisa simples, da época do meu pai, quem conhece o Rio Tietê? Acho que todo mundo já ouviu falar do Rio Tietê. Meu pai ele tem 63 anos e o meu pai nadava no Rio Tietê, por incrível que pareça, quando ele era adolescente. E aí tem dia que eu estou ali na visão do inferno, né, parado na marginal, sabendo que eu vou demorar 3 horas para chegar em casa, se estiver chovendo. Eu olho para o meu lado, eu vejo um rio morto, trânsito, poluição, e eu começo a construir aquele cenário dirigindo, parado ali, eu falo, meu Deus. Enfim, até reduzi muito o meu uso de automóvel. Eu gosto de usar automóvel só para viajar agora, para me deslocar na cidade, por mais que é muito apertado, andar de metrô, de ônibus, enfim, de bonde, seja lá o que for, mas ainda mesmo esmagado já é uma contribuição individual para que a gente construa uma cidade melhor. Ok? Quando a gente fala então de bens naturais comuns, a gente também está falando ali de qualidade da água, poupar a água, proteger, regenerar e melhorar também a qualidade do ar. Muitas doenças hoje são ocasionadas pela poluição. Okay? E aí a gente está falando de doença cardiovascular, doença pulmonar, doenças que levam a óbito por causa da poluição do ar. Ok? Vamos lá. Então, aqui são alguns indicadores. Por exemplo, abastecimento público de água potável na área urbana. Aqui a gente vai descobrir a taxa. Então, o que eu vou botar lá? O número total de domicílios e o número total de domicílios que tem já essa água potável. Disso eu já tenho lá o percentual de quanto vai ser a taxa da minha cidade. E ali o que é interessante também, tentar medir quanto se perde de água tratada. Quem arrisca um palpite de quanto se perde em média em água tratada no Brasil? Quanto perde? Por exemplo, o vazamento. Quem nunca passou na rua? Entre 30% e 60%. 30% é a média. Vamos botar em 30%, 35%. Tem cidade que acaba perdendo mais. Por quê? Quem nunca passou na rua e viu um vazamento ali? E aquilo ali você passa na outra semana e está lá. E fica. Aquela água foi tratada, teve um custo para tratar aquela água. Só que a rede não funciona como deveria funcionar. Tem como medir? Tem como medir. E tem, inclusive, como perceber onde tem o vazamento pela pressão da água. É investimento em tecnologia. A Sabesp foi para o Japão esse ano, falando lá. A Sabesp está buscando o quê? A tecnologia japonesa. O Japão, quase zero de perda na sua rede de água. Por quê? Porque eles têm lei que fala que todo vazamento tem que ser tapado no máximo de 24 horas e a lei é cumprida. E a empresa de abastecimento, ela tem que, enfim, distribuir água, ela tem que cumprir a lei. Okay? E lá, foram aprender como é que eu meço então na rede. Não sei, eu fui junto com essa comitiva que foi estudar lá. Eu sei que os técnicos da Sabesp vão ficar um ano no Japão para trazer essa tecnologia para o Brasil. Então, por quê? Acho que a boa prática que está aí é Tóquio. Olha lá, em Tóquio, em 2008, já era 3,1% só de água perdida tratada. Mas a meta deles é chegar a zero. Okay? Claro, com manutenção, com prevenção, com instrumentos que possam medir a pressão dessa água. Enfim, e Tóquio é uma cidade que ela é muito grande, a população também é muito grande. Vamos lá. Aqui também a gente tem uma outra prática, né, de biodiversidade, telhados verdes. Então, telhado de casas, telhado de prédios, podem ser jardins, podem ser hortas, podem produzir comida, podem fazer uma série de coisas. Aqui eu acho que o exemplo é Basileia, Suíça. E lá fizeram uma lei falando que todo telhado horizontal tem que ter um jardim em cima. O que isso ajuda? Primeiro, combate à mudança climática, porque o clima melhora. Segundo, você atrai aí passarinhos que tinham desaparecido da cidade para dentro da cidade.
E acordar com o passarinho cantando é uma coisa que, para alguns lugares, já não é mais uma realidade. E com algo simples, isso já pode voltar a ser realidade. Segundo ponto, combate a enchente. Porque chove, a água vai acumular também ali no jardim. Ok? Enfim, a água que vai cair no chão também, ela já está um pouco mais ali purificada. Tem uma série de vantagens. A questão de redução de uso de ar-condicionado também é uma delas, porque melhora a temperatura dos ambientes, tanto no inverno quanto no verão. Então tem uma série de vantagens. Fizeram a lei, aplicaram. E hoje, por exemplo, Beirute, lá no Líbano, a ideia deles é ter uma cidade 100% assim. E claro, que pode caminhar para isso. Okay? É algo que não é tão difícil de ser feito. Então, vamos lá. O que é que eu falei das vantagens já? Mais um eixo. Como eu tenho. Mais um eixo. Equidade, justiça social e cultura de paz. E aí a gente está falando de inclusão, solidariedade. Aqui a ideia é basicamente o seguinte: para que haja justiça social não pode haver pobreza. E para que não haja pobreza, primeiro a gente tem que saber quantificar a pobreza. Quantos são? Quem são? E tentar incluir essas pessoas socialmente, com trabalho, com moradia, enfim, essa missão. Quando a gente fala de cultura de paz, é uma cidade que vive em paz. Basicamente isso. Por mais que seja um termo que às vezes ele soa estranho, o que é cultura de paz? É resolver conflitos de forma não violenta. Diálogo, tolerância. E para que a cultura de paz exista nas nossas cidades, vai depender muito de cada um de nós. É claro que através, por exemplo, da prefeitura fazer, talvez na televisão, uma campanha de cidadania, uma campanha que fale da paz. Ou então, as entidades que estão aqui promoverem projetos de cidadania, e já estão trabalhando aí pela cultura de paz. Ok? Então, aqui a gente fala ali, de inclusão social, igualdade entre gêneros, raças, etnias, diversidade sexual. E por mais que às vezes pareça que é algo resolvido, em tese, mas na prática a gente vê que não é. Tem discriminação por cor, tem discriminação por orientação sexual. Eu até costumo dizer que dentro da questão sexual tem um grande problema. A gente tem as garotas de programa, que já é um grupo de risco, que está em vulnerabilidade social. Tem travesti, e aí a gente sempre faz uma brincadeira. Quem já viu travesti que não faça programa ou não trabalha com salão de cabeleireiro? E talvez eles tenham sonhos para trabalhar em outras coisas, mas eles são excluídos pela questão da diversidade sexual, não toleram. Enfim, eu estou dando outros exemplos. A gente pode aqui ficar horas dando exemplos. A disparidade que sempre houve entre brancos e negros. Isso é uma disparidade muito clara. Se a gente olhar a cargo de liderança de grandes empresas até hoje, a gente vai identificar que a grande maioria ainda é branca. Infelizmente. Mas a gente tem que caminhar para uma sociedade onde que o julgamento não seja em cima disso. Tudo isso vai levar para que a gente possa viver em paz, porque o ser humano ele vai se aceitar como ser humano, porque nós somos todos iguais, não tem diferença. A diferença, às vezes, vai ser no modo de pensar, mas não na Constituição é a mesma. Ok? Então vamos lá. Então, aqui, alguns indicadores ali. Para a gente falar de igualdade. Quantas pessoas estão em condição de pobreza? Demanda atendida na creche, ou seja, quantas crianças ainda estão fora da creche? Todos têm acesso a equipamento público? As mulheres, como estão? Os jovens? Enfim, vamos lá. Aqui mais uma boa prática, o Plano Municipal de Segurança desenvolvido em Diadema, que eles fizeram audiências públicas, audiências comunitárias, campanhas educativas voltadas para a cultura de paz. Houve redução, 60% caiu a taxa de homicídio. Enfim, tudo isso é medido. Quando se fala em política pública, o que é importante, pessoal? O gestor ele tem que ter muito claro um diagnóstico inicial. Sei lá, então no meu município morre 60 pessoas por ano assassinadas. E aí vou fazer uma política pública. Então eu quero resolver essas 60 para morrer zero.
Se eu não tiver um status inicial, lá no fim eu não vou saber se a minha política pública deu certo ou errado. Ou seja, eu preciso saber quantificar para saber medir se funcionou ou não. Segundo ponto, tem que ter prazo. Esse programa vai durar quantos meses? 3 meses, 6 meses, 12 meses, 4 anos? Porque aí eu vou poder medir, olha, a gente planejou que em 4 anos aconteceria isso, o resultado foi esse. Ou seja, é quantificado. Quando a gente fala em meta, tem que ter uma meta bem clara, tem que ter prazo, porque aí sim eu consigo fazer uma avaliação se funcionou ou não. Isso é gestão de empresa, gestão de governo, enfim, são instrumentos que a gente tem que estar adotando, ok? Vamos lá. Gestão local para sustentabilidade, e aí a gente está falando das cidades terem, que é isso aí que eu já estava mais ou menos comentando, as etapas de planejamento, execução e avaliação. E quando eu faço planejamento, tem que estar tudo dentro do planejamento. Eu tenho que ver qual a vocação da minha cidade, para eu poder identificar oportunidades. O que ela pode fazer? Ela tem vocação turística, ela tem vocação para o cacau, ela tem vocação para o quê? O que eu tenho de melhor? Investir em cima daquilo. Eu tenho que saber mensurar risco. Hoje cidade compete com cidade, se a gente for analisar. Tem aí toda uma competição entre prefeitos, um abaixa carga tributária para trazer empresa, o outro também já como ficar atrás tem que fazer também. Enfim, tem que se pensar também coletivamente e regionalmente, não é só ficar competindo uma cidade contra outra cidade. Okay? Acho que lá no interior de São Paulo a gente tem um caso muito claro. Ribeirão Preto era um grande polo econômico ali do interior do estado. Tem uma cidade pequenininha do lado que chama Sertãozinho. Um prefeito que ficou 8 anos, ele fez todo um projeto para a cidade ser competitiva. Ele investiu em infraestrutura, ele reduziu o imposto, ele deu terreno para a empresa, concessão durante vários anos. O que aconteceu? As empresas deixaram Ribeirão Preto, que era um monstro, e foram para Sertãozinho, que era pequenininha, e a cidade pequena teve mais competitividade que a grande. E aí a gente vai vendo que uma série de coisas são feitas. Enfim, é uma questão de visão de gestão. Tem que ter aí os processos de construção de Agenda 21, para que a gente tenha um desenvolvimento socioambiental atrelado ao desenvolvimento econômico, pensando lá no tripé. Gestão tem que ser integrada, as pastas de governo têm que se conversar, os secretários têm que se conversar. Eu diria que tem que ter até um comitê de governança. Porto Alegre faz. Vocês podem até entrar lá na internet, procurar o Observa Poa, que eles criaram dentro do governo. 4, 5 pessoas foram contratadas para integrar o quê? Todas as informações da cidade. Então conversa com os secretários, harmoniza tudo que está sendo feito, para que todos ali andem dentro do mesmo plano de desenvolvimento para a cidade. Ok? Então é só ir lá em Porto Alegre, já faz. Ok? Bom, dentro disso a gente tem aí, por exemplo, outros indicadores, né? Fazer compras públicas sustentáveis. Isso aqui ainda é enfim, causa debate, né? Porque vão falar, mas se eu comprar o mais sustentável é mais caro, e o mais caro pela lei de licitação está eliminado. Pode ser que sim, pode ser que não, porque eu também não sou jurista, não sou advogado, os advogados podem complementar. Mas quem defende essa ideia de compra pública sustentável diz que também a Constituição fala lá que faz parte da lei pensar no futuro da sociedade, na preservação do meio ambiente, e eles rebatem então a lei da licitação com as outras leis, falando, não, questão ambiental também é lei, tem que preservar, na hora que fizer o edital de compra, tem que estar lá que o produto tem que ser ecologicamente correto. Por mais que, claro, muito provavelmente ele vai ser um pouco mais caro do que o que produz com trabalho escravo, desmatando, fazendo queimada, é claro que ele vai ser um pouco mais caro, porque você fazer o processo corretamente demanda um pouco mais de dinheiro, pelo menos inicialmente. Então há um debate, mas cidades pelo mundo já estão fazendo aí projeto de compras públicas sustentáveis, ok? Que é o quê? O comprador ali na tomada de decisão, na formatação do edital, considerar também questões sociais e ambientais, além das questões econômicas. E também, mais uma vez, um jeito diferente da gente olhar as coisas. Isso tem até lá, né, essa CPI do trabalho escravo. E ainda existe muito trabalho escravo, por mais que se fale que foi algo já praticamente erradicado, não é verdade, principalmente no setor têxtil. Né? Tem muita gente, enfim, no campo ainda, não falando de agricultura familiar, porque na agricultura
agricultura familiar é natural que os filhos trabalhem, é uma questão cultural, falando do trabalho escravo mesmo. E aí a gente tem fluxo lá no GPS, né? Então, informação organizada vai fazer que eu tenha um diagnóstico. Em cima de um diagnóstico, eu consigo definir prioridade. E aqui, como chamar o palestrante anterior que falou dos ODMs? O Clodoaldo. O doutor Clodoaldo falou uma coisa muito interessante. Ele falava, mas o cara lá na escola ele não tem nem parede e pega e investe em banda larga. E aí o outro está com a comida lá estragada e também está investindo em banda larga, para dizer que é digitalizado. Se eu não tenho um diagnóstico, como é que eu construo prioridade? Não sei o que é mais importante. Então, a partir do momento que eles falaram, a gente vai lá, tira foto, a gente mede, a gente vê o que está ruim. Isso é o quê? Um diagnóstico. Então, eu fiz o diagnóstico, eu consigo determinar que é mais importante eu comprar um freezer novo do que instalar a internet. Porque com o freezer novo eu vou conseguir acondicionar corretamente a comida. Ok? Então, em cima de diagnóstico, a gente consegue prioridades. Em cima de prioridades, a gente também tem que ter uma visão de onde que a gente quer chegar. Em cima disso, a gente elabora um plano de metas, confrontando a realidade com o futuro em cima aí das grandes necessidades que a cidade tem. Okay? Então, isso seria um caminho para uma metodologia para você estar construindo um plano de metas na sua cidade. Claro que existem várias outras metodologias. Essa daqui é uma das metodologias que a gente colocou lá dentro do GPS. Ok? Bom, aqui é Viena, que já faz aí programa de compras públicas sustentáveis há muito tempo. E aqui também São Paulo, primeira cidade do Brasil a fazer além do plano de metas, mas também aqui Ilhéus, que já tem, né? Terceira cidade do Brasil. Mas tem a lei. Mas aí também é uma outra questão. O que adianta ter a lei se não tem o plano? Então, vai cobrar do prefeito. Ok? Então, é importante que também se faz a lei do plano de metas, a lei tem que ser cumprida. No caso de São Paulo, o que foi feito? Então, eles fizeram lá Eles fizeram uma emenda, né, lá no municipal, colocando a questão do plano de metas. E desde então, o prefeito assumiu, 90 dias depois que ele assumiu, ele tem que entregar o plano de metas. Esse plano de metas tem que conter metas tangíveis para a cidade. Não é exemplo de meta tangível. Então, eu verei o prefeito de Tabuna e eu vou falar o seguinte, eu quero tornar a minha cidade mais verde, então como meta, até o fim da minha gestão, eu vou entregar 50 novas praças. Ou seja, eu tenho aí prazo, quantidade e o que vai ser feito. Ou seja, então até 2016 eu vou entregar 50 novas praças para a cidade. Ok? É uma meta. O plano de meta tem que ser acompanhado, tem que ter monitoramento para o cara entrar lá online e falar, então tá bom, ele colocou lá no plano de governo dele que ia construir 50 praças, quantas que ele já construiu? E é dessa forma que ele é feito. Ou seja, tem uma página lá para o cidadão poder acompanhar. E essa página tem que ser transparente. Por exemplo, vamos dar um exemplo lá, o Gilberto Kassab, que deixou a Prefeitura de São Paulo, esse ano o Fernando Haddad assumiu. O Kassab deixou lá online o que ele cumpriu de metas, porque a lei era da gestão dele. E aí ele colocou lá, não lembro quanto, acho que ele cumpriu 55% das metas que foram traçadas, e ele falou, olha, a gente sabe que administrar não é fácil, o que eu planejei está aqui o que a gente cumpriu. E todos os indicadores, quantas praças foram construídas, quantos parques, quantos ecopontos, só falando da parte verde, quantos quilômetros de ciclovia, enfim, tem tudo lá detalhado, o que era a meta, algumas superaram, outras não foram alcançadas, construção de novos hospitais, anos, enfim. Isso aí é a gestão de um plano de metas. O plano de metas também pode ser atualizado, né? Porque o físico ele tem que permanecer lá em registrado. Se você avaliar no meio do caminho que algo não é daquele jeito, ele pode sofrer atualização, por que não? Okay? Mas tem que ter uma meta a ser buscada. Eu costumo dizer o seguinte, se a gente administrar até a nossa vida por meta, por exemplo, a minha meta até dezembro, eu tenho que perder pelo menos uns 5 quilos. Senão posso ter um infarto, uma série de outras coisas. Eu tenho prazo, tenho meta, e aí eu preciso trabalhar para essa meta. Não venha para a Bahia, porque
Peru, né? Carne seca, banana da terra, e não dá. Enfim. Mas são metas. Então a gente já está acostumado a traçar meta e a gente consegue administrar a nossa vida muito melhor quando a gente traça metas. Da onde você quer chegar? Então a minha ideia, a gente pega os jovens, né? Então a minha ideia agora é ir para a faculdade, vou sair da faculdade, vou para uma pós-graduação, vou falar inglês, vou ocupar um cargo de liderança, vou ser o CEO, vou ter minha própria empresa. As pessoas são cheias de metas. Vou reduzir minha compra no mercado. Enfim, a gente tem um monte de metas, porque a cidade não tem. Então, são coisas que a gente já faz aí inconscientemente, que as cidades também podem fazer. Vamos lá. Tem tratando também de urbanismo, um tema que é importante, planejar e desenhar cidades corretamente. E aí a gente está falando de reutilizar, regenerar áreas, evitar expansão urbana no território. Isso é uma nova tendência, que estamos falando o seguinte, tem que adensar. Você tem que pegar a área que já está urbanizada, verticalizar quando possível, incluir mais pessoas naquela área para que a mancha urbana não se espalhe para a encosta, para a margem de rio, para uma série de coisas que a gente vê acontecendo em relação ao urbanismo. E claro, quanto mais longe a cidade fica do seu centro, mais trânsito ela vai ter. Ou seja, adensar pode ser que seja uma solução. Isso é uma coisa nova, não estou afirmando que é uma solução, mas é uma tendência mundial. Vários documentos aí, ou no Banco Mundial, estão falando sobre isso aí, verticalização, adensamento, enfim, das áreas urbanas, para que a cidade pare de crescer no território e ter, sei lá, 50 quilômetros de comprimento, 60. O cara, para atravessar da zona sul para a zona norte, ele demora horas, tem que viajar. Eu moro na zona leste lá, né? Quando eu tenho para a zona sul, a primeira reação que eu tenho é o meu emocional, ele já é afetado. Eu falo, nossa, ferrou, amanhã não tem vida, porque eu vou sair aqui da zona leste, vou até Parelheiros, são 34 quilômetros da minha casa, outro bairro. E eu falo, ferrou, 34 quilômetros de trânsito, dá 3 horas e meia. Porque teve um dia que eu tive que ir voltar, eu gastei 7 horas do meu dia parado. E naquele dia eu tive que ir, porque não existe transporte coletivo da Zona Leste até Parelheiros. Olha que coisa gozada, deveria ter, porque seria muito mais rápido, não precisaria usar um carro, praticamente uma viagem, são quase 40 quilômetros. Enfim, e aí pensando até em transporte público, a gente vai chegar em mobilidade. O que é importante, pessoal? Mobilidade tem que ser integrada. Não adianta eu botar um terminal de ônibus no meio do nada, e a estação de metrô também no meio do nada, e o bonde no meio do nada, e a balsa no meio do nada. Eu tenho que integrar todos os modais para eles funcionarem. Eu tenho que sair da ciclovia já dentro de um ponto de ônibus. O ponto de ônibus ele tem que se comunicar com o metrô tem que se comunicar com a balsa, e assim por diante, porque daí a pessoa deixa o carro em casa. Porque ela sabe que ela vai precisar descer no ponto, caminhar 2 quilômetros até o próximo. Então, enfim, a gente tem toda uma integração de modais, que aí é uma solução já pensando em mobilidade. Não adianta fazer transporte desintegrado. Eu lembro até quando foi comentado, eu fiquei um mês na China, fiquei pesquisando a China, porque a China é a grande aí, revolução econômica do mundo. Então, o chinês sempre esteve lá no canto dele, mas agora a China está crescendo, expandindo, a segunda maior economia do mundo, ameaça os norte-americanos. Eu falei, preciso compreender o que é a China. E aí eu fui para a China, fiquei um mês na China. E a China está integrando os modais, até porque as cidades chinesas são muito grandes. A população da China é 1 bilhão e 300 milhões. Muito só isso. Quase 7 vezes o tamanho do Brasil em população. Sendo que o território deles é um pouquinho maior que o nosso. E aí eu fui para Xangai. Xangai tem 25 milhões de habitantes. Eu falei, quero ver como que Xangai funciona. Fiquei uma semana em Xangai. Tudo se integra. O metrô se integra com o ônibus, o metrô se integra com a balsa, tem transporte de balsa. Aproveitando que tem rio, para que transporte as pessoas também por balsa, por água, por terra, por mar, enfim. Eles fazem transporte de todas as formas. Estão construindo ônibus gigante, enfim. E a China está construindo muito, construindo de forma integrada. Aí vão até falar, mas lá é comunismo, lá é mais fácil porque não tem tanta burocracia. Pode ser, mas é um modelo que a gente tem que ver que ele está sendo construído, ok? Então vamos lá, eu já estou aqui até ficando sem tempo. Aqui são alguns indicadores, então pensando aí em planejamento e desenho urbano, enfim, área de favela, área desmatada,
quantas são as áreas de reservas protegidas. E aí também o que é interessante? Pensar as cidades num raio de 300 metros. E ali a gente coloca o seguinte: então, analisar o que tem dentro de um raio de 300 metros de serviços públicos básicos. Ali a gente até lista alguns, né? Médico, hospital, escola, creche, ponto de abastecimento de alimento, enfim. Vamos lá que o próximo slide justifica isso. Lá na Europa, eles têm um prêmio que se chama Prêmio Cidade Verde. A cidade que ganhou no ano passado foi Vitória Gasteiz, na Espanha. E aí eles fizeram todo o desenho, planejamento urbano, imaginando que a pessoa não tem que andar mais do que 300 metros para acessar todos os serviços públicos básicos. Resultado, a cidade tem mobilidade. Porque a pessoa ela tem ali microcentros que tem tudo, que abastece, e se desenvolveu urbanamente desse jeito. Aí até, também quando eu estive na Alemanha, eu estudei na escola de gestão pública voltada para a política lá. E aí os alemães, eles até ironizam, né, a catástrofe do fim da guerra, dizendo o seguinte: eles falaram, o grande sonho da Alemanha é que, como explodiram tudo, a gente pode reurbanizar corretamente. E por isso que a cidade funciona. Mas a Europa teve esse movimento. Aqui a gente vai ter que dar um jeito de refazer sem explodir, ok? Então, vamos seguir lá no próximo eixo. Cultura para sustentabilidade. Aqui a gente está falando da preservação da cultura local, da preservação da memória da cidade, do patrimônio da cidade. Ou seja, desenvolver iniciativas que visem isso. Por exemplo, em uma das reuniões aí de elaboração do GPS, a gente estava lá na PUC, um grupo de professores, discutindo o seguinte: bom, mas como é que a gente faz isso? Como é que se passa aquele conhecimento vou dar um exemplo, o pescador tem muito isso. Então você vai na rua do pescador, ele ensina o filho dele aonde é o melhor lugar para pescar. Melhor maré, melhor clima, enfim, tudo com a intuição e com aquele conhecimento que ele tem ali da prática, né, da experiência. Como é que passa isso? E aí a gente começou a discutir alguns instrumentos que poderiam ser. Daí, uma das coisas, a gente falou, por que não dentro da escola ter uma disciplina, algum ponto que conta a história da cidade? A gente estuda muito a história do Brasil, a história dos outros países. Isso aí. Perfeito. Porque aí você consegue fazer isso. Todos conseguiram ouvir? Qual que é o nome da disciplina? Cultura? Não, território. Território e memória da cidade. Território de identidade. De identidade. Disciplina, território, memória e identidade. Aquela disciplina. Território, memória e identidade. Do currículo da regional do ensino. Perfeito. E na Universidade Estadual de Santa Cruz, nós temos a especialização em estudos comparados em literatura e língua portuguesa. Então, eu trabalhei com memória e identidade. Perfeito. E aí, vou até pedir aqui licença, pessoal, vou acabar estourando o tempo, vamos calcular no máximo uns 10 minutos para que eu consiga falar sobre todos os eixos. Ok? Então vamos seguindo lá. Isso seria já um grande instrumento, passar esse conhecimento local, regional, cultural dentro da educação formal. Já seria aí um caminho, ok? Então vamos lá, vamos passar. Enfim, aí aqui a gente tem alguns indicadores, né? Aí, aliás, aqui ainda são algumas metas. Estabelecer acesso aos equipamentos culturais, ou gratuitamente, ou a preço simbólico. Descentralizar esses equipamentos, porque a gente vê em muita cidade. Aqui a gente tem 10 teatros na cidade, 5 bibliotecas, mas estão todos no centro. E a periferia, como é que fica? E não adianta nada. Mais uma vez a gente tem que pensar no seguinte: não concentrar e sim pensar de forma descentralizada. Ok? Então vamos lá. Aqui são